Fala, meus queridos, voltando aqui à nossa saga da leitura do Novo Testamento segundo a melhor tradução para o português. Continuando a nossa saga no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, que vai iniciar assim: 6 dias depois, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os leva em particular a um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, ao passo que suas roupas se tornaram brancas como a luz. E de repente Moisés e Elias apareceram a eles, conversando com ele, no caso Jesus. Aí Pedro reagiu e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, e se quiseres, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, epa, uma nuvem resplandecente os cobriu, e aí uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é meu filho amado, o amado, em quem sempre me agrado. A ele ouvi. Ao ouvi-lo, os discípulos caíram sobre seus rostos e estavam aterrorizados. Então Jesus, aproximando-se, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. E erguendo os olhos, não viram ninguém, a não ser Jesus somente. Enquanto desciam eles do monte, João lhes ordenou dizendo, Jesus, no caso, enquanto desciam eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo: Não contem a visão a ninguém, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Aí seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que então dizem os escribas que Elias há de vir primeiro? E como resposta, Jesus lhes disse: Elias de fato vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem está prestes a sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que era de João o Batizador que ele tinha lhes falado. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se dele e, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois frequentemente ele cai no fogo, bem como na água. Eu o trouxe a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Como resposta, Jesus disse: Ó geração infiel e perversa, até quando tenho que estar com vocês? Até quando tenho que suportar-vos? Tragam-me aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Aí Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, pois deveras lhes digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: passe daqui para lá, e passará, e nada lhes será impossível. Contudo, esta casta não sai senão pela oração e pelo jejum. Então Jesus fala aqui o motivo principal que eles não conseguiram, e também acrescenta uma questão que é importante a gente entender sobre a luta contra demônios no caso. Que a importância do jejum e oração, porque existem sim castas, como Jesus afirma aqui, castas de demônios, a qual você deve ter uma vida de jejum, oração e dedicação. Mas o motivo principal pelo qual os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio era, de fato, a incredulidade que eles estavam tendo. E Jesus dá uma afirmativa: se vocês terem fé, apenas como um grão de mostarda, você fala uma coisa, está de acordo com o que Deus quer, o monte sai deste lugar e vai para outro lugar. E nada será impossível. Isso é fato, irmão. Se Deus está falando, Ele falou. Continuando, verso 22. Enquanto eles estavam permanecendo na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos de homens, e eles o matarão, e no terceiro dia ele será ressuscitado. E eles ficaram muito tristes. Quando eles entraram em Capernaum, os coletores do imposto do templo se aproximaram de Pedro e disseram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Diz ele: sim. E quando eles tinham entrado na casa, Jesus o antecipou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram tributos ou o censo? De seus próprios filhos ou dos filhos dos outros? Pedro diz a ele: dos alheios? Jesus disse a ele: Ora, então o filho fica livre. Os filhos ficam livres, mas para que não os ofendamos, vá ao mar, jogue um anzol, repegue o peixe que primeiro aparecer, e abrindo-lhe a boca encontrará um estáter. Pegue-o e entregue-o a eles, por mim e por ti. Então aqui, obviamente, a gente está tendo uma prova de que aquilo que Deus fala e nós devemos obedecer claramente aquilo que Deus está mandando. Então você consegue compreender que quando Deus fala,
aquilo é, basta que a gente tenha a plena certeza, porque Deus já falou. É o mesmo Deus que com a sua palavra, aquilo que ele fala, ele criou os céus e a terra, haja luz e houve luz. Haja os animais, as plantas e tudo que neles há, e tudo passou a existir. Esse mesmo Deus falou para Pedro, joga o anzol, primeiro peixe. Parece uma coisa tão contraditória, tão aleatória, que de fato o entendimento humano não está sobre esse controle. Não tem esse controle, é Deus que determina e Deus fala. E se Deus ele dá uma ordem, o discípulo ele obedece sem duvidar. E ele ou faz e assim acontecerá. E no contexto que você está vendo aqui, a gente viu questões de fé. Se você tiver uma fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, a questão de expulsar demônios e tudo mais. E agora aqui nesse ponto, sobre a questão do imposto, é interessante que é um dado interessante histórico, né? Que provavelmente o discípulo que era mais velho ali, na sua casa dos 20 anos, era Pedro, Jesus, obviamente. E os outros discípulos tinham ali, provavelmente, abaixo disso, né, dos seus 20 a 18 anos para baixo. Então você entender que eram jovens, né, e que Jesus já estava trabalhando a vida deles para o propósito do qual ele chamou cada um. Então ficamos aqui